Hoje, dia 21 de julho de 2025, a igreja celebra a segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desta segunda-feira fala dos sinais que Deus coloca entre nós para percebermos quão poderoso e misericordioso Ele é. Na primeira leitura, encontramos o processo de libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, sob a liderança de Moisés. Eles se põem a caminho, deserto afora, mas são perseguidos pelos egípcios. No confronto, diante do desafio, o povo se amedronta e prefere ter ficado escravo no Egito a morrer no deserto. Essa situação lembra, às vezes, em que, diante das dificuldades do processo de libertação que Deus nos propõe constantemente, temos o desejo de nos acomodar. Quantos são os que ainda hoje preferem a acomodação da servidão a enfrentar os desafios do processo de libertação? Moisés clama a Deus, sente-se abandonado pelo seu povo, mas Deus não permite que ele fique abatido pelo desânimo. Por isso, o encoraja para que siga em frente e atravesse o mar. A travessia do mar é um episódio marcante do processo de libertação do povo hebreu e da história da salvação. É ali que Deus revela sua força e seu poder libertador, abrindo o mar para que o povo hebreu passasse e fechando-o para engolir os perseguidores com seus carros e cavalos. Quando não desistimos da luta, das buscas, Deus se manifesta e nos aponta caminhos. Quem segue os caminhos de Deus tem sempre a sua proteção, isto é, a sua defesa. Os inimigos não saem vencedores quando lutamos com as armas de Deus, como nos mostra essa primeira leitura. O salmo de resposta canta as maravilhas do Senhor, que constantemente faz brilhar a sua glória sobre nós. A glória de Deus é a nossa vitória. Ele é a nossa força e a razão da nossa vida, diz o salmo. Ele é quem nos liberta, nos acolhe e nos protege. Sentir o amor deste Deus libertador na nossa vida é o maior sinal de nossa fé. Uma fé capaz dos maiores empreendimentos, mesmo que eles pareçam impossíveis. O Evangelho também fala de sinais, mas de um modo distinto. O maior sinal do amor de Deus por nós está na pessoa de Jesus Cristo, que se fez homem e habitou entre nós para que tivéssemos vida plena. Os mestres da lei e os fariseus pedem sinais a Jesus. Eles não conseguem enxergar em Jesus o sinal de Deus. Jesus responde fazendo memória de passagens bíblicas e do comportamento adúltero daquela geração que se comporta como traidora de Deus. Se eles não conseguem ver nele o sinal de Deus, não conseguirão ver nenhum outro sinal. Por isso, Jesus compara sua passagem pela morte com o tempo em que Jonas ficou no ventre da baleia. Foram 3 dias oculto para renascer para a libertação de Nínive. Os 3 dias na sepultura significam o processo para a ressurreição, a libertação plena. Toda libertação deve passar por um processo. Quem por ele passar alcança a vitória. Foi assim com o povo hebreu no deserto, foi assim com Jonas e, sobretudo, com Jesus. Porém, no dia da libertação, quem não tiver crido nos sinais de Deus perecerão como as tropas do faraó.
isto é, um anúncio daquilo que irá acontecer com aqueles que desprezam Jesus. Quem despreza Jesus, mas pede um sinal de Deus, revela sua incoerência, porque Jesus é maior que todos os sinais que o Antigo Testamento apresenta. Jonas, Salomão. Além disso, quem busca apenas um Jesus milagreiro para satisfazer suas necessidades pessoais, particulares, pode se decepcionar com ele, pois sua libertação é para todos e não para atender casos particulares ou satisfazer egoísmos. A fé no Deus da libertação é que deve nos unir e nos levar a promover a libertação. Neste evangelho também está em jogo a questão do messianismo de Jesus. O Senhor já havia apresentado inúmeros sinais de que ele era o Messias enviado por Deus. Nos 4 evangelhos temos um grande número deles: cura do leproso, do servo do centurião, da sogra de Pedro, dos possessos de demônios, tempestade acalmada, expulsão dos demônios gadarenos, e muitos outros milagres foram também realizados por Jesus. Vendo tais sinais, o povo logo acolhe o testemunho de Jesus. Os doutores da lei e fariseus, no entanto, não se convencem e pedem um sinal particular. Assim poderão examiná-lo segundo seus critérios e enquadrá-lo naquilo que eles mesmos entendem de messianismo. Contudo, o pedido de um sinal aqui é manifestação clara de total falta de confiança no Senhor, apresentado por esses corações endurecidos e insensíveis. O único sinal que Jesus oferecerá será, pois, a própria morte e ressurreição. Condenado pelas mãos daqueles homens a uma morte injusta, Deus ressuscitará Jesus, tornando-o sua testemunha fiel. Jesus critica aquela geração, chamando-a de má, mas também de adúltera. Adúltero é a traição da fé conjugal, daquele que foi chamado à contínua comunhão. Isso, porém, acontece não só com a geração de Jesus, também nós vivemos no estado de perene traição ao nosso Deus e Senhor. Abandonamos o esposo e entregamo-nos aos ídolos, renegamos a luz e concedemo-nos às trevas. Passamos da adoração do Criador para a adoração de nós mesmos. Peçamos ao Senhor que tenha piedade de nós e nos transforme profundamente o coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.